Capítulo 9. Na manhã seguinte, preparamo-nos paulatinamente para voltar a Shakpori. Para nós, a visita a Potala tinha sido quase como umas pequenas férias. Antes de partir, ainda fui numa corrida ao telhado para olhar mais uma vez a paisagem através do telescópio. Num dos telhados de Shakpori, um pequeno acólito estava lendo, deitado de costas, e de vez em quando atirava seixos para cima das cabeças carecas dos monges que passavam no pátio. Pelo óculo podia ver o riso endiabrado que lhe contraía as feições ao recuar para se furtar à vista dos monges espantados. Fiquei pensativo e preocupado ao pensar que o Dalai Lama, sem dúvida, me teria visto muitas vezes entregue a brincadeiras semelhantes. Resolvi que no futuro limitaria as minhas travessuras ao lado do edifício que não podia ser observado da Potala. Mas eram horas de partir, de nos despedirmos e de agradecermos aos lamas que se tinham esforçado por tornar a nossa curta estada tão agradável quanto possível. Tinha de ser particularmente atencioso para com o despenseiro do Dalai Lama, o lama feliz que tinha ao seu cargo as comidas vindas da Índia. Devo tê-lo agradado, pois deu-me um presente que comi sem mais perda de tempo. Assim fortificado, começamos a descer as escadarias no caminho de volta à Montanha de Ferro. Iríamos talvez a meio quilômetro quando ouvimos gritos e chamamentos, enquanto monges que passavam apontando para trás de nós. Paramos e um monge ofegante recitou uma mensagem para o lama me guiar Dundup. Meu guia parou. Espere por aqui, Lobzang, não me demoro. Voltou-se e recomeçou a subir rapidamente os degraus. Ali fiquei a admirar a paisagem e a observar de longe a minha antiga casa. A pensar nesses tempos, voltei-me e quase caí de costas ao ver meu pai, que vinha descendo as escadarias a cavalo. Olhei para ele. Ele deu com os olhos em mim e abriu a boca ligeiramente ao reconhecer-me. Então, com grande espanto e dor da minha parte, ignorou a minha presença e continuou no seu caminho. Olhei para as costas que se afastavam e chamei: "Pai!" Não ligou a menor importância. Senti os olhos quentes e comecei a tremer, receando passar por uma vergonha em público. E logo ali, nos degraus da Potala, com mais autodomínio do que julgaria possível, endireitei as costas e fitei os olhos em Lhasa. Cerca de meia hora mais tarde, o lama Miguel Dundup apareceu a cavalo, trazendo outro cavalo pela rédea. Monte, Lobzang, temos de ir depressa à cera, onde os abades sofreu um acidente grave. Vi uma mala atada a cada sela e calculei que devia tratar-se do equipamento do meu guia. Galopamos ao longo da estrada de Lingkor, passamos pela minha antiga casa, fazendo afastar peregrinos e mendigos à nossa frente. A viagem até o lamastério de Cera não nos levou muito tempo e os monges ali nos esperavam. Saltamos dos cavalos, cada um de nós levando uma das malas, e um dos abades conduziu-nos ao local onde um velho estava deitado. O seu rosto tinha um tom de chumbo e a força vital limitava-se a um bruxulear quase extinto. O lama Miguel Dundup pediu que lhe trouxesse água a ferver. Enquanto eu me encarregava de mexer a infusão, o lama examinava o velho que tinha fraturado o crânio numa queda. Um pedaço de osso estava metido para dentro e exercia pressão sobre o cérebro. Quando a infusão arrefeceu suficientemente, lavamos com ela a cabeça do velho e o meu guia lavou com ela as mãos. Com uma faca afiada, fez rapidamente uma incisão em forma de U na carne, mesmo até o osso. A hemorragia foi pequeníssima porque as plantas atuavam como agente anti-hemorrágico. Aplicou mais loção vegetal e a aba de carne foi levantada, deixando o osso a descoberto. O lama Miguel Dundup examinou com extraordinária delicadeza toda a área até descobrir o ponto onde o osso tinha sido fraturado e formava uma depressão no nível normal da caixa craniana. Antes de começar, tinha mergulhado uma quantidade de instrumentos na loção desinfetante e tirou da bacia 2 varetas de prata com extremidades achatadas e serrilhadas. Com extraordinária perícia, inseriu o gume mais fino na fratura mais larga do osso e, enquanto assim o mantinha firme com a outra vareta, segurava o osso com firmeza. Lentamente, muito lentamente, foi levantando a porção deprimida até trazê-la um pouco acima do nível normal. Segurou-a em posição com uma das varetas e pediu-me: "Passe-me a bacia, Lobzang." Pegou numa cunha minúscula de prata, de forma triangular, muito fina, que inseriu na fratura entre os ossos e o rebordo da fratura, que agora se encontrava acima do seu nível normal. Depois,
lentamente e cautelosamente premiu o osso até levá-lo ao nível normal. Agora a fratura soldará e a prata, como é um metal inerte, não nos dará preocupação. Limpou a área com mais loção vegetal e recolocou em posição a área da carne cortada presa por um dos lados. Cozeu essa aba com crina de cavalo esterilizada e cobriu toda a área operada com uma pasta vegetal atada firmemente com uma ligadura. A força do velho abade tinha aumentado de intensidade progressivamente desde que desaparecera a pressão sobre o cérebro. Levantamo-lo cuidadosamente recostado em almofadas de forma a deixá-la numa posição entre deitado e sentado. Lavei os instrumentos em mais loção, limpei-os com um pano esterilizado e arrumei tudo cuidadosamente nas 2 malas. Enquanto limpava as mãos, os olhos do velho abriram-se. Sorriu frouxamente ao ver o lama Miguel Dundup inclinado sobre ele. Sabia que só você me podia salvar, e foi por isso que mandei uma mensagem mental para Apotala. A minha tarefa ainda não está cumprida, e não estou aqui pronto a abandonar esse corpo. O meu guia observou-o cuidadosamente e respondeu: vai ficar bom desta. Uns dias de incômodo, umas dores de cabeça, mas quando elas passarem, pode voltar ao seu trabalho. Durante uns dias, deve ter sempre alguém consigo enquanto dorme, para não o deixar dormir estendido. Para dentro de 3 ou 4 dias não terá mais preocupações. Eu tinha ido à janela observar a vista. Era muito interessante observar as condições de vida em outro lamastério. O lama Miguel Dundup veio até junto de mim e disse-me: trabalhou bem, Lobisang. Havemos de formar equipe. Agora vou mostrar-lhe essa comunidade que é muito diferente da nossa. Deixamos o velho abade aos cuidados de um lama e saímos para o corredor. O edifício não era tão limpo como Shakpuri, nem me parecia que a disciplina fosse tão severa. Os monges pareciam entrar e sair quando queriam. Os templos estavam pouco limpos e arrumados comparados com os nossos, e até o próprio incenso parecia ser mais acre. Grupos de rapazes brincavam nos pátios em Shakpuri, àquela hora estariam trabalhando. Os moinhos de oração estavam quase todos parados. Aqui e ali um monge velho sentado fazia rodar os moinhos, mas faltava aquela ordem, limpeza e disciplina que me tinha habituado a considerar normais. O meu guia perguntou-me: bom, Lobisang, gostaria de ficar aqui e levar essa vida fácil? Nem penso nisso, parecem uma coleção de selvagens. Ele riu. 7.000. São sempre as minorias barulhentas que trazem mau nome à maioria silenciosa. Talvez, respondi, mas ainda que eles chamem isso a sebe das rosas, acho que poderiam encontrar um nome mais apropriado. Olhou para mim com um sorriso. Era um fato que o nosso lamastério tinha a disciplina mais severa entre todas. Na maioria dos outros era, na verdade, bastante frouxa, e quando os monges queriam ficar parados, ficavam e não se falava mais nisso. Cera, ou sebe das rosas bravas, ficava a uns 5 quilômetros da Potala e é um dos lamastérios que constituem o grupo chamado dos Três Assentos. O maior dos três é Drebung, com nada menos de 10.000 monges. Cera vem a seguir com seus 7.500. Ganden é o menos importante com 6.000. Cada um é como uma pequena cidade, com ruas, colégios, templos e todos os edifícios habituais de uma cidade. As ruas eram patrulhadas pelos homens de Khan. Hoje, sem dúvida, são patrulhadas por soldados comunistas. O Shakpuri é uma comunidade pequena, mas muito importante, como o Templo da Medicina está bem representado no Conselho do Governo. No Shakpuri tinha nutrições de jiu-jitsu. É esta a palavra conhecida no Ocidente que melhor dará a ideia, uma vez que me é impossível traduzir a designação tibetana Sung Tru Kyon Patu Depo Lelapo, que não existe noção equivalente ao nosso termo técnico Amare. O jiu-jitsu não passa de uma forma muito elementar do nosso sistema. Nem em todos os lamastérios havia esse treino, mas no Shakpuri nós o aprendíamos com o fim de adquirir autodomínio e para sermos capazes de tornar as pessoas inconscientes para fins médicos, e ainda para podermos viajar em segurança nas partes mais isoladas e selváticas do país. Na nossa qualidade de lamas médicos, tínhamos de viajar muito. O velho Tzu tinha sido um mestre da arte, talvez o seu melhor expoente no Tibete, e ele tinha me ensinado tudo o que sabia, pelo gosto próprio de bem cumprir a sua missão.
A maioria dos homens e rapazes conhecia a maioria dos golpes mais elementares, mas eu estava em contato com eles desde os 4 anos de idade. Esta arte, na nossa opinião, devia ser empregada em defesa própria, ou como exercício em autodomínio, mas nunca como meio de lutador profissional. Na nossa opinião, o homem forte pode dar-se ao luxo de ser suave e deixar aos fracos o privilégio de fanfarronar. O nosso jiu-jitsu era usado para tornar pessoas inconscientes, quando, por exemplo, se tratava de ajustar ossos fraturados ou extrair dentes. Nesse processo, não há dores nem riscos. Pode tornar-se uma pessoa inconsciente antes mesmo de ela se dar conta do que lhe vai acontecer, e pode-se fazê-la voltar à consciência horas ou segundos depois sem quaisquer efeitos nocivos. Por mais estranho que pareça, uma pessoa tornada inconsciente no meio de uma frase completará automaticamente a frase ao acordar. Em vista dos perigos evidentes inerentes ao abuso desse sistema, para os seus segredos, como os do hipnotismo instantâneo, só são ensinados àqueles que prestam as provas mais severas de caráter íntegro. E mesmo assim, impõem-se-lhe blocos mentais hipnóticos de forma a não poderem abusar dos poderes adquiridos. No Tibete, os lamasterios não são unicamente lugares onde vivem pessoas com inclinações religiosas, mas cidades que se bastam a si mesmas e que contêm todas as amenidades e conveniências usuais. Tínhamos os nossos teatros onde podíamos ver peças religiosas e tradicionais. Havia músicos de serviço permanente. Os monges com dinheiro próprio podiam comprar em lojas comida vestuária e outros luxos, assim como livros. Os que queriam economizar podiam depositar o dinheiro que recebiam em estabelecimentos mais ou menos equivalentes a bancos. Todas as comunidades em qualquer parte do mundo têm os seus criminosos. Os nossos eram presos por monges polícia e julgados imparcialmente em tribunais. Se eram culpados, cumpriam as suas sentenças nas prisões do mosteiro. Havia escolas de todos os gêneros para os diversos níveis de mentalidade. Os mais brilhantes eram incitados e ajudados no prosseguimento de estudos mais elevados. Mas nós, nos outros mosteiros que não em Shakipura, os preguiçosos podiam dormir e nada fazer pelo resto da vida. A nossa ideia é que é impossível influenciar a vida de outrem, portanto, tudo o que há a fazer é deixar as pessoas em paz para recuperar o tempo perdido na sua encarnação seguinte. No Shakipura, as coisas eram diferentes, e se um acólito não fazia progresso, era intimado a sair e ir procurar outro lugar onde a disciplina não fosse tão rigorosa. Os monges que adoeciam eram bem tratados. Havia em todos os mosteiros um hospital onde os doentes eram tratados por monges treinados em medicina e cirurgia elementar. Os casos mais graves eram tratados por especialistas, como o lama Miguel Dondup. Muitas vezes, desde a partida do Tibete, tenho rido das histórias que correm no ocidente acerca de os tibetanos acreditarem que o coração dos homens é do lado esquerdo e o das mulheres do lado direito. Todos nós vimos número suficiente de corpos humanos abertos para conhecer a verdade. Outra das histórias que me divertem é a dos imundos tibetanos crivados de doenças venéreas. Aqueles que fazem tais afirmações, ao que parece, nunca entraram em mictórios tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos para ver os cartazes que oferecem aos cidadãos locais tratamento gratuito e confidencial para tais doenças. Nós somos imundos. Algumas das nossas mulheres, por exemplo, besuntam a cara toda. Depois tem que marcar com pomada vermelha o local da boca para não nos enganarmos. Algumas até põem pomadas nos cabelos para o fazer brilhar e até lhes mudar a cor. Algumas até depilam as sobrancelhas e pintam as unhas, sinal evidente de que as mulheres tibetanas são imundas e depravadas. Mas voltemos às nossas comunidades religiosas. Às vezes tínhamos visitantes, mercadores ou monges itinerantes. Eram acomodados numa espécie de hotel e tinham de pagar por essa acomodação. Nem todos os monges eram celibatários. Alguns pensavam que o estado de celibato não era apropriado para lhes criar o estado de espírito necessário à vida contemplativa. Esses podiam entrar para a seita especial dos chapéus vermelhos, a quem era permitido casar, mas eram minoria. Os chapéus amarelos, a ordem celibatária, constituía a classe dominante na vida religiosa. Em lamastérios de casados, monges e monjas viviam e trabalhavam lado a lado em comunidades bem ordenadas, e com frequência a atmosfera destes não era tão dura quanto em comunidades puramente masculinas. Depois de ter visitado o mosteiro da Sebe das Rosas, e no meu caso de o ter comparado desfavoravelmente com o nosso, voltamos a visitar o velho abade.
Durante as 2 horas da nossa ausência, tinha melhorado muito e já estava em condições de dar mais atenção ao que se passava à sua volta. Especialmente, dava grande atenção ao lama Miguel Dundup, a quem parecia muito afeiçoado. O meu guia disse-lhe: temos de partir, mas aqui estão umas plantas pulverizadas para você. Vou deixar instrumentos, instruções pormenorizadas ao monge encarregado. Antes de partir, entregou-lhe 3 saquinhos de couro que ajudariam a curar o velho abade. À entrada do pátio encontramos um monge que segurava 2 pôneis impacientes. Tinham sido alimentados e agora descansados estavam ansiosos para galopar. Mas eu não estava ansioso. Felizmente para mim, o lama Miguel Dundup estava com disposição para ir devagar. A sebe das rosas ficava a cerca de 3.500 metros do ponto mais próximo da entrada de Linguicor, e eu não estava muito interessado em passar perto de casa. O meu guia evidentemente interceptou-me os pensamentos, porque me disse: atravessamos a entrada na direção da Rua das Lojas. Não temos muita pressa. Amanhã também é um dia que ainda não vimos. Para mim era uma fascinação ver as lojas dos mercadores chineses, escutar as vozes guinchadas que regateavam os preços. Do lado oposto da rua havia um shorten, que simbolizava a imortalidade da alma, e por trás elevava-se um brilhante templo para onde se dirigiam numerosos monges do próximo She de Gompa. Dentro de mais alguns minutos, com os pôneis a passo, entrávamos nas vielas apinhadas, que se abrigavam à sombra do Jokang. Ah, pensei eu, a última vez que estive aqui ainda era um homem livre e não um aprendiz de monge. Só queria que tudo isso fosse um sonho, de que em pouco pudesse acordar. Fomos lentamente rua abaixo e voltamos à direita pela estrada que conduzia à Ponte da Turquesa. O lama Miguel Dundup virou-se para mim e disse: então continua a não querer ser monge? Olhe que não é má vida. No fim dessa semana vai realizar-se a expedição anual às montanhas para colher plantas medicinais. Dessa vez não quero que você vá. Em vez disso, vamos estudar juntos para você poder fazer o seu exame para a trapa quando tiver 12 anos. Mas faz parte dos meus planos uma expedição com você às terras altas para colher certas plantas raríssimas. Por essa altura, tínhamos atingido o fim da aldeia de Cho e aproximávamos de Parco Kalin, a porta ocidental do Vale de Lhasa. Um mendigo coseu-se de encontro à parede. Ó reverendo e sagrado lama médico, não me cure dos meus males, ou fico sem modo de vida. O meu guia parecia triste enquanto passávamos através do shorten que formava a porta. Tantos desses mendigos lobisang são tão desnecessariamente. São eles que dão ao nosso país uma má reputação entre os estrangeiros. Quando estive na Índia e na China, na companhia do mais precioso, toda a gente falava dos mendigos de Lhasa, sem saber que muitos deles são bem ricos. Enfim, talvez depois de se cumprir a profecia do ano de Tigre de Ferro, 1959, invasão do Tibete pelos comunistas, os mendigos sejam obrigados a trabalhar. Nem você nem eu estaremos aqui para ver, Lobsang. Para você, as terras estrangeiras. Para mim, a volta aos campos celestes. Entristeci ao pensar que o meu amado lama me havia de deixar essa vida. Ainda então não me compenetrava de que a vida na Terra não passava de uma ilusão, um lugar de passagem, uma escola. O conhecimento do comportamento dos homens perseguidos pela adversidade estava ainda para além da minha compreensão, mas hoje não é assim. Viramos à esquerda para a estrada de Linguicor, para além do Kinduling, e outra vez à esquerda começamos a subir para a Montanha de Ferro. Nunca me cansava de olhar para as esculturas da rocha coloridas que ocupavam todo um dos flancos da montanha. Todo aquele lado estava coberto de esculturas e pinturas representando divindades. Mas o dia ia avançando e não tínhamos mais tempo a perder. Enquanto subíamos, pensávamos que iriam colher plantas. Todos os anos partia do Shakipor um grupo para fazer a colheita nas montanhas, pô-las a secar e guardar em sacos herméticos. Ali, nas montanhas, estavam um dos maiores armazéns dos remédios da natureza. Muitos poucos homens tinham visitado as terras altas, onde se encontravam coisas estranhas demais para serem discutidas. Decidi esse ano que desistiria da visita às montanhas, de forma a poder estudar e preparar-me para acompanhar a expedição às terras altas, quando o lama Miguel Dundup achasse oportuno. Os astrólogos tinham dito que passaria no exame à primeira tentativa, mas eu sabia que para isso precisava estudar muito. Sabia que a profecia implicava essa condição.
A minha idade mental era equivalente pelo menos a 18 anos, e eu sempre tinha convivido com pessoas muito mais velhas que eu, e fora obrigado a olhar por mim próprio.